Estamos ao vivo e vamos aguardar o pessoal chegar. Ó, o Marcelo já chegou. Vamos nos ajeitando aqui. Olá, pessoal. Doutor Eduardo Plastina. Ó, o Pablo Berger já chegou, já vamos chamar ele aqui. E para falarmos mais uma vez sobre as restrições e o que nós precisamos cuidar nesse momento. Olá, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, me ouve bem? Sim, me ouve bem também? Ouço super bem. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite para mais Imagina, um satisfação. bate-papo aqui no nosso Instagram. Hoje, de novo, para a gente falar sobre os cuidados que são necessários para que os lojistas entendam as restrições, os decretos municipais, para que a gente faça tudo certinho na nova liberação do município para o funcionamento do comércio. Vou me apresentar mais uma vez, meu nome é Aloha, sou aqui da equipe de comunicação e marketing do Cindy Lojas Porto Alegre. Nós estamos com essas iniciativas especiais de lives e produção de conteúdo direcionado para esse momento de transição entre o início da crise e agora a retomada. E hoje nós convidamos mais uma vez o Dr. Pablo Berger, advogado, para falar com a gente sobre as restrições. Então, boa tarde, doutor. Vou lhe passar a palavra para se apresentar para o pessoal de novo e a gente começar a nossa conversa. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Pablo Berger, sou assessor jurídico Cindy Lojas para a área civil, então interpretando decretos desde o início da pandemia, né, com o departamento de marketing, e já também faço um convite para que todos possam acessar o portal que foi criado exclusivamente, né, pelo Cindy Lojas para esse momento, e que esse portal, ao fazer os estudos aqui para essa live hoje, fica muito claro que o portal mantém muito mais informações ao comércio do que o próprio site da prefeitura dedicado à legislação. Então fica o convite já, porque a interpretação de decretos, né, não deveria ser um motivo de mais um motivo de preocupação para o lojista. Então a prefeitura não se preocupou em fazer um meio de comunicação fácil, né, para que a interpretação fosse mais rápida, para que todos pudessem ter essa análise do que é permitido, do que é proibido, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então o Cindy Lojas tem essa iniciativa fantástica que é esse portal. Talvez possa falar um pouco mais também, né? Que tem Portal todas as Inspiração. Mas é que você estava falando inspiração. tão bonito, doutor Pablo, que eu Não estava tão quero. orgulhosa de ouvir falar que É eu importante nem manter quis no meu setor. interromper. Eu não quis interferir no setor do Mas marketing. sim, o nosso portal Inspira Ação, então, foi criado especialmente para esse momento. Logo no princípio da crise e da pandemia, a gente entendeu que era necessário ter um canal exclusivo de contato com o varejo, que trouxesse todos os conteúdos mais relevantes, as atualizações de decreto, o que o Cindy Lojas Porto Alegre produz e faz em benefício dos lojistas e do varejo em Porto Alegre e Alvorada. Então, o portal Inspiração reúne tudo, os nossos contatos, as nossas soluções, os decretos, as atualizações e tudo o que o varejo precisa ficar por dentro e bem informado para a gente fazer tudo certinho e conseguir retomar as atividades da melhor forma possível, né, Pablo? Então, acho que é isso. Muito Tá obrigada bem. por reconhecer o nosso Imagina, trabalho. não, até eu tinha nessas pesquisas que eu fiz pretéritos aqui, até para entender as dificuldades que o lojista enfrenta, né, em tentar interpretar os decretos. Eu passei um link, né, vou ver se a gente coloca também no portal, que é o decreto atualizado, de forma que a gente consiga ver nele mesmo quais foram as alterações. Então, em que momento era permitido e não é mais permitido, o que é proibido, com que momento mudou o horário também, né? Então, esse link eu acho que o pessoal vai incluir no nosso portal, vai ser uma fonte, eu acho, muito importante, que nós não encontramos ele no site, por exemplo, da Prefeitura Municipal. Então, no site aqui Inspiração, vocês podem ter esse decreto, né, que é a legislação que está versando sobre a abertura ou não do comércio em Porto Alegre de uma forma bem mais fácil, né? Embora ele tenha alguns artigos bem extensos, mas muito fácil agora. Talvez eu possa passar em seguida aqui como interpretá-lo, né? E eu acho que facilita até para que todos tenham essa... Facilita sim, aparecem riscadinhas as alterações, né? E assim a gente já Isso mesmo. consegue E aí enxergar isso, as alterações.
aparece em vermelho quais os artigos que estão em vigor. Tá? Já facilita muito, né? Já é uma cor em Não, destaque. fica bem gráfico, claro. Sim. E assim, a gente está falando, né, Pablo, sobre essa dificuldade de interpretar os decretos, e uma das questões que a gente mais recebe, e que eu quero um pouco da tua avaliação e dos teus comentários também, uma das questões que a gente mais recebe nas redes sociais, principalmente nesse momento de transição que a gente estava vivendo das últimas semanas, ali perto do Dia dos Pais e das publicações, que era, mas por que os textos divergem tanto? Por que o município não simplesmente segue as regras do Estado? Por que o Estado está questionando as regras do município? Eu queria a tua avaliação, queria que tu nos ajudasse também a esclarecer para quem está nos assistindo e para quem acompanha as nossas redes sociais, por que acontece assim? Por que há essa divergência? Por que as publicações foram feitas dessa forma na tua avaliação? Na verdade, né, nós estamos vivendo assim uma esquizofrenia jurídica, tá? Porque nós temos uma decisão do STF que deliberou que não há hierarquia de normas sanitárias, ou seja, não há uma lei estadual que vai prevalecer sobre uma municipal ou eventualmente até um ato normativo de alguma secretaria. Tá? Vou explicar um pouco melhor. O que quer dizer isso? O que o STF quis dizer? Quis dizer o seguinte: em havendo restrições sanitárias, a norma estadual ela não vai ser superior à municipal, e sim vai estar em vigor aquela norma que é mais restritiva. Então vamos lá, por que tem essa dificuldade? Nós tivemos até perto do Dia dos Pais, né, Lu, um problema de divulgação do decreto municipal que não estava de acordo com o estadual das bandeiras, né? Não poderia abrir determinado horário, enfim, naquele fim de semana. O que acontece? Nós temos um decreto estadual que tem algumas limitações por bandeiras, então Porto Alegre está na bandeira vermelha, então ele tem uma série de limitações que, por exemplo, bandeira amarela e laranja não tem, e também há algumas limitações, e não só remetidas pelo decreto estadual, mas até mesmo pela Secretaria Estadual de Saúde. Por exemplo, o comércio varejista, a questão dos provadores, tá? Não é possível utilizar os provadores para uso individual, para a prova de vestimentas que necessitam passar pela cabeça, tá? Essa é uma norma que não está no decreto municipal, não está no decreto estadual, não há decreto federal, não há nenhum decreto, mas sim é uma norma da Secretaria Estadual de Saúde. Tá? Então, qual é a interpretação que se dá? Não há um decreto legislativo dizendo que eu posso ou não abrir um provador, mas há uma norma de uma Secretaria de Saúde que ela é mais restritiva que todos os outros. Então, o que o STF quis dizer? Que no caso de uma norma, mesmo sendo uma Secretaria de Saúde, sendo mais restritiva, ela se aplica a todos. Então, sempre nós temos que focar na norma mais restritiva, independente da hierarquia dela. Então, se ela for federal, estadual, municipal, independente da hierarquia, ou até mesmo de uma Secretaria de Saúde, por exemplo, ela vai ser aplicada. Então, nós tivemos essa dificuldade, principalmente em relação aos horários, né? Hoje, me parece que o decreto municipal foi adequado ao estadual em relação aos horários, né, Lu? Mas a dificuldade, me parece, Lu, é de interpretação mesmo do que o STF quis dizer em relação a isso. E também, eu acho que um assodamento, muitas vezes, né, da assessoria técnica em liberar um decreto que não conversa com o decreto estadual, que eventualmente pode não conversar também com as normas sanitárias das secretarias, né? Tá? Então, nosso trabalho também é apontar essas irregularidades para os próprios governantes, né, para que eles corrijam da forma mais rápida possível. Então, o Sindilose também está aqui como uma forma de apontamento, né, para que o comércio possa atuar de uma maneira mais tranquila em relação a decretos que muitas vezes são muito, muito difíceis de se interpretar, né? Exatamente. Não, muito obrigada, doutor, porque assim a gente consegue responder melhor as questões que sempre surgem nas nossas redes sociais, porque não é tão simples assim, né? Fazer o decreto, não está sendo simples liberar as atividades do comércio de acordo com as normas de saúde e com as preocupações que devem ser tomadas para a preservação da saúde da população. Então a gente vem acompanhando isso, vem acompanhando essas mudanças, e é ótimo quando vem alguém especialista e explica dessa forma para todo mundo. Só lembrando a todos que estão entrando, chegando agora na nossa live para participar, nos mandem suas perguntas, mandem perguntas aqui para o Pablo Berger para que ele responda. Se vocês ainda têm dúvidas sobre as restrições, nós vamos abordar algumas
particularidades agora, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, nos mandem. Eu achei antes que tinha dado uma travadinha aqui, Pablo, então se eu travar ou se tu travar, me avise também e nos avisem aqui nos comentários. Se o sinal tá bom, gente, se o Wi-Fi tá bem, porque, né, hoje em dia a gente fica enfrentando ainda mais essa dificuldade. Mas vamos lá. Mesma coisa, se eu travar, me avisa aqui então, Alô. Tá bem, por favor. Isso, nos avisa. Que é um amigo pro 4G aqui também. Isso, eu também estava pensando nisso. Mas aqui, vamos relembrar então para o pessoal quais são os horários, quais são as regras para abertura, o que está valendo agora em Porto Alegre. Bom, hoje, dia 27 de agosto, às 17h12, né? Que pode às 18 horas, nesse pode momento. mudar. Nesse momento, até. Eu disse o horário, porque vai ficar gravado depois, né, no IGTV lá. Então, pessoal, só para o horário é importante, tá? Então, nós temos um decreto hoje que autoriza o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, tá? Então, a atividade do comércio varejista em Porto Alegre está autorizada com algumas restrições, tá? Quais são essas restrições? E aí, quem tiver depois curiosidade de analisar o decreto é o artigo 8º, tá? Então, nós temos os estabelecimentos comerciais em geral, eles estão autorizados a funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 às 17, tá? Então, a regra geral é que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar de segunda a sexta, das 10 às 17, exceto aqueles que são permitidos ou essenciais. O que quer dizer isso? O que o decreto quer dizer com isso? Então, nós temos 3 categorias no decreto. Nós temos o comércio varejista geral, vamos chamar assim. Nós temos o comércio autorizado, permitido, que ele faz parte de um artigo específico da legislação, tá bem? E nós temos os essenciais. Então, o que o decreto atual vigente está querendo dizer? O comércio que não se enquadra no artigo das atividades permitidas e não se enquadra nas atividades essenciais, pode abrir de segunda a sexta-feira, das 10 às 17. Essas 2 categorias que eu mencionei, elas não se sujeitam, então, às limitações tanto de horário quanto de dias. Então, aquelas atividades essenciais, vamos dar um exemplo, farmácia, supermercados, né? Elas não têm essa limitação de horário, elas podem atuar da forma como o alvará de funcionamento deferido pela prefeitura autorizar, tá? Então, essa é a primeira regra, tá? Nós temos uma segunda regra, também no artigo 8º, que fala dos estabelecimentos de prestação de serviço, tá? Inclusive os que são dentro do shopping center. Então, quem é prestador de serviço, por exemplo, o escritório da advocacia, pode funcionar de segunda a sexta, das 9 às 16. Então, é uma segunda regra que nós temos, tá? Não se aplica tanto ao comércio varejista, mas eu falo também para que todos tenham noção aqui que é um artigo bem complexo, tá? E a última restrição que nós temos em relação a dias e horários é daquele comércio varejista localizado em shopping centers, tá? Esses têm uma autorização para funcionar de segunda a sexta, das 12 às 19 horas. Então, nós temos aqui 3 categorias. O comércio em geral, que não é o permitido pela legislação e não é o essencial, pode funcionar das 10 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Por que segunda a sexta? Porque é o que o decreto estadual das bandeiras, e no caso da bandeira vermelha, permite. Se Porto Alegre migrar para uma bandeira laranja ou amarela, pode ser que os horários sejam alterados e também os dias, tá? Hoje, nós temos essa adequação das 10 às 17. Segunda regra, então, prestadores de serviço, empresas que prestam serviços, mesmo as localizadas em shopping, podem funcionar também de segunda a sexta, das 9 às 16. E a última regra, então, aquele comércio varejista localizado no shopping center funciona de segunda a sexta, das 12 às 19. Então, lembrando que aquelas categorias essenciais e as autorizadas pelo decreto, elas não se sujeitam a essas limitações, tá? Porque o município entende que são atividades que têm a sua especificidade e o público necessita delas para o seu dia a dia, enfim, que são importantes, né? Não sei se ficou claro isso, tá bastante não, regras tá super aqui, claro. Assim, não, e é importante a gente lembrar essa diferença de horário do comércio em geral, e principalmente o comércio de rua, o pessoal que não está dentro do shopping tem um horário, o pessoal que está localizado no shopping tem outro horário. E isso também, né, Pablo, são alternativas encontradas pelas autoridades para adequar a movimentação, a circulação de pessoas, enfim. Então,
tem razões para que essas coisas aconteçam, para que essas decisões sejam tomadas de acordo com os textos. Então é importante a gente lembrar essas categorias e onde cada um está e que hora pode abrir, né? Porque daí isso me leva a uma outra pergunta. Quais são as principais diferenças para essa liberação, essa flexibilização em relação às anteriores, assim, porque quando a gente vê esse documento que a gente vai colocar no portal de inspiração, inclusive, que está todo riscadinho dos primeiros decretos, tem bastante riscado ali, né? Então, quais são as principais diferenças, assim, o que o pessoal tem que entender agora? O que nós temos hoje, né, a principal diferença é que desde, vamos lá, 17 de março, né, o primeiro decreto de fechamento dos shopping centers, e logo depois, dia 20 de março, quando houve o fechamento do comércio em geral, esse é o primeiro decreto que permite a atividade do comércio varejista como um todo abrir ao mesmo tempo. Então, os decretos anteriores, e esse mesmo aqui que vai estar no portal lá, ele tinha um artigo anterior, que era o 8º, que dizia o seguinte, que fica proibido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Então, em relação aos pretéritos, né, aos antigos decretos, esse é o primeiro que estabelece. O comércio, em geral, pode abrir segunda a sexta, determinado horário, né? Não pode abrir sábado e domingo, porque o decreto das bandeiras assim não permite, tá? Enquanto o decreto anterior, ele proibia, mas ele permitia o quê? O funcionamento dos setores administrativos, né? Desde que fosse feito de forma remota, individual, né? Então, é um decreto, desde março, né? A gente está falando quase 6 meses aqui, o mais liberal, né, em termos de comércio, embora ainda dependa de para que ele possa ser um pouco mais ampliado, ele dependa do decreto estadual em relação à migração, não da bandeira. Né? Então, todas as quintas-feiras, eu acho que hoje será divulgado, né, qual bandeira que vai vigorar a partir da próxima terça em Porto Alegre. Há chance de se migrar para uma bandeira laranja, então vamos ver se isso acontece, e aí o decreto estadual tem que ser alterado. E de qualquer forma, né, lembrando que mesmo alterando a bandeira, logo depois tem que vir a alteração do decreto municipal, né, Pablo, para daí valer novas regras, né? Então a gente sempre depende em Porto Alegre de uma atualização dos textos para a mudança de qualquer regra, tanto para as mais restritivas quanto para as flexibilizações. Tô certo? É isso, né? Exato, exatamente. Porque senão a gente lembra sempre para não causar expectativa e o pessoal sair correndo achando que está tudo liberado. Não, a gente tem que esperar os decretos municipais e por isso que o Cindy Lojas Porto Alegre sempre informa em seus canais digitais assim que os textos estiverem publicados no Diário Oficial do município, a gente publica nos nossos canais também para todo mundo ficar sabendo. Então acompanhem nas redes sociais. Só para deixar claro, aquela interpretação, né, que o STF diz que sempre vigora a norma mais restritiva, Lô, tá? O que quer dizer? Se o decreto estadual permitir abertura aos sábados, por exemplo, e o decreto municipal não for adequado, vai valer o decreto mais restritivo, que é o que permite de segunda a sexta. Então, por isso que é importante, eventual migração das bandeiras, ele também seja acompanhado pelo decreto municipal. Tá? E a Prefeitura Municipal, trazendo aqui em termos de fiscalização, tem sido bem ativa aqui em autuar e fazer, né, vistoria no comércio varejista. Então, recebemos bastante autos de infração, autos de interdição cautelar também, né, para quem está desrespeitando. Então, bastante cuidado. Acompanhem o portal Inspiração, que, como eu mencionei antes, ele está mais fácil, mais atualizado que o próprio site da Prefeitura Municipal. E sobre essas autuações, Pablo, quando a gente fala assim, tomar cuidado, quais são os principais cuidados, assim, quais são as principais razões para que a fiscalização atue e os lojistas sejam multados, autuados, enfim? Sim, na verdade, todas essas atividades, né, aquela atividade do comércio em geral, as atividades permitidas e também o essencial, todas elas se submetem a um protocolo de higiene, né? Então, o protocolo é estabelecido ali, até no portal também é bem mencionado, né? Em relação aos bares e restaurantes no artigo 21, e no comércio em si, é no artigo 22, que ele fala que tem que higienizar a superfície, tem que dispor na entrada de um kit de álcool gel, manter o local de circulação com o sistema de ar-condicionado limpo, também distanciamento de 2 metros entre as pessoas e lotação não excedente a 50% da ocupação. O que nós temos visto comércio varejista que não está exigindo máscara de clientes, tem sido autuado, tá? Comércio que não está dispondo de álcool gel 70% na entrada, tem sido autuado também.
Comércio, mesmo essencial, que está permitindo aglomeração. Por exemplo, loja de conveniência, imposto de gasolina, tá? Se permite aglomeração, a prefeitura está autuando, tá? Porque não é permitida aglomeração em nenhum local, mesmo os autorizados. Sua abertura, no caso, é essencial, tá? Então, isso vai gerar, né, uma consequência no comércio varejista, né? Até eu acho que o Peixoto está aqui, eu vi ele entrar há pouco na live. Aquelas promoções, né, para chamar cliente e fazer aglomeração não vai existir mais, né? No comércio a gente vai ter que se adequar a isso, né? Não me parece tão próximo, né, permitir promoções, né, que permita o chamamento dos clientes, né? Então isso é um ponto que a prefeitura tem autuado e tem imposto multa aqui aos lojistas. Então permitir aglomeração no seu interior, né? Então, basicamente, o lojista tem que estar ciente das regras aí do artigo 22, que fala da higienização, não permitir a aglomeração de pessoas e basicamente seguir isso, né? Ó, o Peixoto já apontou a mão ali, ó. Uhum. Hein, Peixoto? Essa questão das promoções, vamos pegar, né? Tá bem? Então, autuações que eu vi é essa, não exigir o uso de máscara dos funcionários ou dos clientes, não dispor do álcool gel e permitir aglomeração, né, no estabelecimento ou na atividade. Claro. Lembrando aqui para o pessoal que está entrando, que eu vi que várias pessoas entraram um pouquinho mais tarde, mandem suas dúvidas, se ainda houverem dúvidas sobre as restrições aqui municipais. Nos digam o que falta para vocês, para esclarecer, que a gente está abrindo esse tempinho. Essa live com o Pablo Berger, ela é sempre mais rapidinha, né, Pablo? A gente fala rapidinho aqui para dar o tempo do pessoal trazer as dúvidas. Se houver dúvidas, nos encaminhem. Se não houver, a gente vai tocando aqui. Mas façam seus comentários. Isso que a gente estava falando das autuações e das promoções, é interessante perceber também que outros lojistas, então o pessoal todo está se cuidando, está cuidando do seu negócio e está cuidando dos outros negócios também. Porque a gente recebe também comentários, recebe mensagens dizendo: passei em tal lugar e tinha fila, tinha muita gente, o pessoal não está cuidando. E é importante que os lojistas sigam as regras, não só para não serem autuados, mas para que o comércio em si possa seguir funcionando, para que a gente consiga controlar o número de casos, para que a gente consiga manter a saúde das pessoas, para a gente preservar a saúde das equipes do varejo. Então, assim, não é só cuidar para não tomar multa, né, Pablo? É cuidar pela questão da saúde mesmo, que é o que a gente vem dizendo tantas vezes aqui nas lives, que a gente precisa manter a saúde das pessoas e dos negócios para isso tudo dar certo e para a retomada acontecer da melhor forma. Então, vamos cuidando as regras aí, né, Pablo? Para que todo mundo possa continuar. Ao mesmo tempo que defendemos que o comércio varejista não é o culpado, né, pelo aumento de casos, nunca foi, né? Ao mesmo tempo temos também a responsabilidade social de garantir que todas essas regras estabelecidas nos decretos, né, em relação à higienização dos ambientes, seja seguida, né? Não é um simples cumprimento de legislação, né? Mas me parece que vai ser uma nova atribuição de todos os estabelecimentos aí, não só nesse ano, o próximo ano vai ser, eu acho que eternamente, né, a partir de agora. Eu acho que é uma ação coletiva, né? Nós precisamos nos cuidar enquanto sociedade e fazemos parte dela de acordo, tanto enquanto clientes, quanto como varejistas. Então, estamos todos juntos nessa retomada. Não recebemos perguntas ainda, então eu vou passando para a próxima pergunta, que é... o Marcelo comenta aqui que todos precisarão pensar diferente, e é isso, assim, a gente precisa se cuidar uns dos outros e pensar um pouco diferente em relação aos negócios daqui para frente. Lembrando que a gente tem trazido muito conteúdo de desenvolvimento dos negócios aí para o pessoal investir no online, o pessoal pensar no seu e-commerce, pensar em outras ações, fortalecer a loja física com outras ações também, que não são necessariamente promocionais de aglomeração, mas são de saúde da marca, de trabalho, de venda mesmo. Então, acompanhem as nossas redes sociais, que aqui a gente está levando muito conteúdo e muita informação. Pablo, tem alguma coisa que ainda esteja proibida de fato, que a gente não possa fazer? E o que está ainda proibido? Isso. Em relação ao comércio varejista, respeitando os dias e horários que nós já mencionamos, não, né? Claro que tem atividades, por exemplo, tem uma proibição no artigo 18 que é proibido os eventos em local aberto e fechado. Então nós temos casas de eventos, por exemplo, né? A atividade em si não está proibida, mas eles não vão poder fazer eventos lá no seu interior.
o que acaba, de forma indireta, inviabilizando sua própria atuação, né? Então, basicamente, hoje, o que nós temos de proibição mesmo são essa realização de eventos, né? Então, o maior cuidado é atender ao artigo 18, que ainda fala não só em ambiente público, mas também, não só em ambiente privado, público também, né? Então, isso independente, né? Até as festas que se atraíam no passado, né, em fechamento de ruas, né, e parece que essa é uma tendência também de não vir a ser autorizada tão logo, né, ou seja, vai ser uma questão que vai demorar. Então, não há atividade proibida, o que há proibição é de eventos, né, em ambientes fechados ou abertos. Então, a proibição do comércio varejista em si não existe, né. Então, todos os que têm os seus alvarás estão autorizados, respeitando as limitações de dias e horários, né, dependendo ser comércio de rua ou não, mas em relação à atividade, sim, é só quem realiza eventos mesmo, e a cadeia toda, né, dos eventos está sofrendo isso. Não é proibido, mas o mercado acaba impondo, assim como o turismo também. Acho que são dois segmentos muito mais impactados que os demais, né, Elô? É verdade. Não, perfeito. Olha só, não recebemos novas questões aqui. Acho que o pessoal já estava bem por dentro do que foi liberado, da última atualização, como a gente falou antes, né, Pablo? Da última até agora. Até agora já são os 17h28, então até às 5h28 desta tarde, este é o decreto que está valendo, essas são as regras que estão valendo. Pablo, retoma pra gente aí quais são os horários, só para o pessoal relembrar e decorar. Vamos fazer o resumo aqui final, quem entrou agora, Isso. né, ou quem vai passar lá no IGTV depois lá para o final. Então, o decreto vai estar disponível um link do decreto atualizado, inclusive com as alterações. Então, fica arriscado o artigo que foi revogado e em vermelho o artigo que está em vigência. Vamos lá, então. O artigo 8º, ele estabelece que fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e em relação aos horários. Comércio em geral, principalmente comércio de rua. Deixa eu só clicar aqui para não desligar. O comércio em geral, principalmente comércio de rua, fica autorizado das 10 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, enquanto estiver em vigência a bandeira vermelha na cidade de Porto Alegre. O comércio estabelecido em shopping centers funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 19. Tá? Os estabelecimentos de prestação de serviço têm horário um pouco diferente, segunda a sexta-feira, das 9 às 16. E aquelas atividades descritas nominalmente no decreto como essenciais ou permitidas, elas não se sujeitam a essa limitação e podem abrir da forma como o seu alvará de autorização expedido pelo município disciplinar. Então, basicamente, o resumo é esse, né? Fiquem atentos, se a bandeira migrar hoje e na próxima terça-feira for confirmada essa migração, pode ser que exista alterações, mas lembrando que uma regra mais liberal, mais benéfica para o comércio, ou seja, que permita abertura em horários mais ampliados em dias, em mais dias, ela vai depender da edição do novo decreto municipal. Isso porque o STF entendeu que em norma sanitária vale a mais restritiva. Então, se o decreto estadual permitir e o municipal não permitir, vai vigorar o municipal. Então, respondendo aquela tua primeira pergunta, o que aconteceu que houve essa divergência? Me parece isso, né? Essa dificuldade de interpretação que o que vige é o mais restritivo e não aquele que está numa hierarquia superior de normas, né? Maravilha. Acho que agora ficou bem claro para todo mundo. Se ainda tiver se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode nos encaminhar aqui pelas redes sociais. A gente entra em contato com o escritório, com a nossa assessoria jurídica, a gente responde todas as dúvidas que vierem por mensagem, por comentário, podem nos mandar, entrem em contato, contem com o Cindy Lojas Porto Alegre. Lembrando, nós temos o nosso portal Inspira Ação, cindylojaspoa.com.br/inspiraacal, Inspira Ação sem cedilha e sem tio. Lá tem todos os decretos atualizados, conteúdos especiais, lives, tudo o que a gente fez nesses últimos meses para levar mais informação e mais conteúdo para o varejo para apoiar na crise, para que a gente tenha uma retomada segura e para que todo mundo cresça junto. Nós estamos atendendo no Cindy Lojas Porto Alegre presencialmente com hora marcada. Se vocês precisarem, nossos associados precisarem de algum apoio, entrem em contato conosco. Os nossos números também estão no site.
podem falar com as nossas equipes, podem falar com os nossos consultores, para que a gente consiga resolver as questões de vocês da melhor forma possível, com a maior agilidade e segurança possível. E lembrando que seguimos em busca das liberações para que seja sempre que a gente tenha mais horários do comércio, para que o funcionamento do comércio seja cada vez mais ampliado com segurança. Então seguimos nessa luta junto às autoridades. O Marcelo lembra aqui que o Cindy Lojas Porto Alegre está preparando uma campanha de conscientização. Estaremos com isso nos próximos dias nos nossos canais digitais, nas nossas redes sociais, para que toda a sociedade, para que todos nós caminhemos juntos para esse momento de retomada com muita conscientização, com muita consciência do que a gente precisa fazer. O Marcelo diz para contribuir de maneira ampla, comércio, população e economia. É isso. Para que a população saiba o seu papel, para que o varejo, os varejistas saibam o seu papel, entendam como seguir as regras da melhor maneira e para que a gente consiga essa retomada econômica sem ferir e sem criar mais problemas de saúde ainda do que a gente já está enfrentando, que já são bem graves, bem sérios. Então a gente está atento a isso, mas queremos a retomada econômica da melhor forma possível. E, agora sim, na próxima semana, essa live com o Pablo Berger hoje é uma das lives dessa nossa série de 2 lives. Vamos chamar assim, Pablo. A nossa série de 2 lives. A gente vai fazer uma sequência, uma dobradinha de lives com... Isso, uma dobradinha de lives com... É a quinta temporada. É isso. Sequência, sequel. Agora a gente vai lançar a nova temporada, então, semana que vem, o novo episódio da nova temporada com o Pablo Berger. Nós vamos ter mais uma live aqui sobre essas questões jurídicas, mas super focada em contratos, né, Pablo? Quer explicar um pouquinho, mas quer dar um spoiler, já que a gente está falando em temporada, do que a gente vai tratar na terça-feira que vem? A gente estava debatendo antes, né, qual o nome que nós daríamos para essa segunda temporada aqui das nossas lives. E basicamente vamos tratar na terça-feira, então, 17 horas também, né? Mesmo 17 horário, horas, aqui no Instagram aqui também. Mesmo horário, mesmo canal. Tá. A ideia é falar sobre contratos, né? A gente vai focar um pouco mais em contratos de locação, né? Então, que é a demanda, acho, o carro-chefe aí em relação ao comércio varejista nesse momento de dificuldade, mas também em contratos em geral. Então, a gente quer falar um pouquinho... Como é que ficou o nome mesmo, Alô? Contratos, como ficaram os contratos com a retomada da economia. Como ficaram os contratos com a retomada. Isso. Então, basicamente, vou falar um pouquinho sobre isso, né? Aquelas cláusulas contratuais que não puderam ser cumpridas na pandemia, né? Como é que ficam agora com a retomada? Basicamente, não vamos dar resposta hoje, né? Fica para terça-feira, às 17 horas. Só um spoiler, mas tem que vir aqui assistir na terça-feira, às 17 horas. Nós vamos divulgar e abrir mais uma vez o nosso canal de dúvidas para que vocês mandem. A gente sabe que a questão de contratos foi uma das principais dúvidas durante esses últimos meses, né, Pablo? Porque realmente era uma discussão importante. Então, tragam suas dúvidas para que terça-feira a gente possa esclarecer e o Pablo aborde isso com ainda mais profundidade. Acho que é isso, né? Hoje já fomos rapidinhos aqui, já estamos em 35 minutos. Fomos bem hoje, né? Fomos bem rápido, conseguimos passar tudo. Fomos bem. Eu acho que a principal debate terça-feira... eu acho que o próximo debate, na próxima temporada, aqui terça-feira, vai ser aquelas consequências dos contratos que não puderam ser cumpridos, pagamentos que não foram efetuados, né? Como é que ficam agora que a retomada? Acho que esse é o mote terça. Feito? Mas se tiverem mais dúvidas, nos tragam também, né? Que a gente está aqui para responder. Então é isso, pessoal. Lembrem, acessem nosso portal Inspiração, sigam nossas redes sociais. A gente informa tudo aqui. Estamos abertos ao diálogo. Estamos disponíveis para responder as dúvidas. Estamos sempre à disposição aqui no Cindy Lojas Porto Alegre para ajudar o varejo, para fortalecer, e todo mundo vai superar isso junto. Certo? Muito obrigada mais uma vez, Pablo. Te espero aqui terça-feira, então, mais uma vez, para mais um bate-papo rapidinho para a gente esclarecer e ajudar o pessoal. Muito obrigada para quem nos assistiu hoje, nessa nossa live curtinha. Terça-feira estamos de volta, então. Muito obrigada, Pablo. Até terça. Tchau. Tchau, gente.